Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Isso, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, e por ampla maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por 9 votos a 2, quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aqui, a partir desta live, já se verifica também, o que é muito importante, a utilização do mecanismo que ficou muito conhecido, um mecanismo utilizado por essa organização criminosa a partir do gabinete do ódio, as denominadas milícias digitais. Ou seja, a live era realizada para imediatamente, a partir de um complexo sistema de financiamento, produção e divulgação, com utilização de inúmeros robôs, inclusive, se divulgar essa desinformação de forma massiva, para realmente atentar contra os poderes constituídos. O réu Jair Messias Bolsonaro deu sequência a essa estratégia golpista estruturada pela organização criminosa sob a sua liderança, para já colocar em dúvida o resultado das futuras eleições, sempre com a finalidade de obstruir o funcionamento da justiça eleitoral, atentar contra o poder judiciário e garantir a manutenção do seu grupo político no poder, independentemente dos resultados das eleições vindouras. Determinando que daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. E exatamente o que falou e mostrou foram notícias fraudulentas e ataques à justiça eleitoral e ao poder judiciário. Continuou o réu Jair Bolsonaro, porque os caras estão preparando tudo, para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão vendo acontecer? E nessa reunião, e a organização criminosa tinha tudo planejado sequencialmente nos atos executórios. Nessa reunião, do dia 5 de julho, já o réu Jair Messias Bolsonaro anuncia para todos que vai realizar uma reunião com embaixadores, entre aspas, para mostrar o que está acontecendo e repetir a desinformação, as mentiras sobre fraudes nas eleições, para deslegitimar o poder judiciário, a justiça eleitoral e desacreditar a democracia no Brasil. Mas não só ameaça frontalmente a independência do poder judiciário, mas também instiga todos os participantes a fazerem o mesmo. Daqui para frente, diz ele, quero que todo ministro fale o que eu vou falar e vou mostrar. E afirma que, se não fizerem, as consequências do jogo todo mundo vai pagar. Nessa reunião, o réu Jair Messias Bolsonaro pratica outros ilícitos, além dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, ao acusar os ministros do Supremo Tribunal Federal de corrupção, dizendo: eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí, que o Barroso está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí, que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares, não vou falar isso aí, não vou levar para esse lado. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista,
advogado do MST. Não sou eu, ministro Flávio. Aqui a referência foi o ministro Fachin. Eu também não. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês sabem também. Indagado no interrogatório judicial por esse magistrado, na 42ª pergunta que esse magistrado fez, ministro Flávio, após os advogados terem feito 14 perguntas, indagado pelo relator, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova, só que aí demonstrou qual o modus operandi do líder da organização criminosa. Disse que não tinha nenhuma prova, mas que se fossem outros 3 ministros, falaria a mesma coisa. Na verdade, não tinha prova em relação a esses 3. Falou em relação a esses 3 porque um tinha sido presidente, outro era e o outro seria. Ainda foi indagado se a fala de Mauro Cid depois em relação ao trecho, ele enxugou o decreto, que ele teria percebido que houve enxugamento do decreto. E ele disse que foi um decreto mais resumido realmente. Ou seja, comprovando que houve, por parte de Jair Messias Bolsonaro, ele realmente mexeu no decreto. Óbvio, se ele é o líder da organização criminosa, se ele iria se perpetuar no poder, se ele chama os comandantes das forças e o ministro da Defesa para apresentação, e se ele diz que há necessidade de algumas alterações, e ele próprio disse que discutiu isso, é óbvio que os decretos, as minutas foram mudando por vontade predominantemente de quem? Do líder da organização criminosa. Ser encontrado no meio daqueles eventos que eu já narrei a Vossas Excelências, que se pretendia o quê? Instabilidade institucional e caos social. Para apresentação aos comandantes, como foi feito pelo réu Jair Messias Bolsonaro, precisamos de GLO. Olha, os comandantes da Marinha, ótimo, minhas tropas estão à disposição, aderindo aos crimes da organização criminosa. Lembremos que a anotação do nome dele lá atrás já estava junto com os outros atos golpistas na caderneta do réu general Heleno. A hora que os outros comandantes dizem, mas isso aqui não é a GLO que eu conheço desde 92. Isso aqui, nós, de forma contundente, para usar novamente as palavras de Freire Gomes, nós não apoiaremos. Nós não apoiaremos uma minuta que impede a posse do presidente eleito. Ora, tudo aqui mostra que a organização criminosa tentou, até os 45 minutos do segundo tempo, impedir a posse. Ao não conseguir, se organizou, porque os atos violentos já vinham ocorrendo. Devemos lembrar também que várias postes de energia foram derrubados no mês de dezembro para criar caos social. Os acampamentos abastecidos para, na virada, se tentar a deposição. Ora, por que não se tentou no dia 1º, no dia da posse? Porque, obviamente, a segurança no dia da posse é muito mais reforçada. E os fatos, que como magistrado me cabe valorar como incidentes na previsão legal abstrata. O que torna esse julgamento, eminente relator, digno, e digno mesmo de um debate público, aqui, agora e no futuro, são fatores extra-autos, que em nada impactam o desfecho desse julgamento. Há argumentos de natureza ad hominem, argumentos pessoais, agressões, coações,
ameaças até de governos estrangeiros, não são assuntos que constituem matéria decisória. Quem veste essa capa tem proteção psicológica suficiente para se manter distante disso. E talvez por isso vista a capa, como sinal de que esses fatores todos extra-autos não interferem, e não interferem mesmo. Portanto, não há nos votos, e no voto que vou proferir, nenhum tipo de recado, mensagem, backlash, nada desse tipo. O que há é o exame estrito daquilo que está nos autos. E que bom que esse julgamento é tão criticado antes de acontecer, durante e depois. A única coisa que, como brasileiro, espero que as críticas sejam lastreadas nos autos. Não haja a transformação de um julgamento técnico um artefato midiático a mais de mera luta política, repito, externa ao Supremo. A última observação à guisa de introdução é de que esse julgamento não é um julgamento das Forças Armadas. A soberania nacional exige Forças Armadas fortes, equipadas, técnicas e autônomas. Lamentamos que haja, obviamente, que todas as corporações e profissões civis e militares, pessoas que estão sujeitas a este julgamento, mas não se cuida de um julgamento sobre as Forças Armadas, mas, lembremos, a função preventiva geral do direito penal também incide no caso. Não é normal que a cada 20 anos, como o eminente ministro relator lembrou, e outro dia o presidente Luiz Roberto Barroso lembrou no plenário, também o ministro decano, Gilmar Ferreira Mendes, nós tenhamos eventos de tentativa ou de ruptura do tecido constitucional. Então, creio que, para muito além do julgamento criminal que nos cabe, não há dúvida que as considerações que constam da denúncia, das defesas, do julgamento, devem se prestar a uma reflexão do conjunto das instituições de Estado para que elas se mantenham isentas e apartidárias. A DPF 964. Leio o voto, trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se, portanto, de uma limitação constitucional implícita, assim como é uma limitação constitucional implícita a concessão de indulto contra crimes atentatórios ao Estado Democrático. Voto do ministro Alexandre. Voto do ministro Gilmar, analisando indulto, igual, nesse caso, a anistia, ato de soberania de clemência. Ministro Gilmar, nesse julgamento recentíssimo do plenário, no contexto de uma campanha errática de deslegitimação dos poderes constitucionais, é descabida a concessão de indulto. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Ministra Carmen Lúcia. Ela assinala que um indulto, anistia, resultaria na mensagem indevida a detratores da democracia e a Constituição de que eles poderiam continuar a praticar os crimes. Então, não seria um indulto, uma anistia, seria uma espécie de salvo-conduto para o futuro. Ministro Dias Toffoli, e eu colacionei voto de todos os colegas, mas esse é o último que leio. Dito de outro modo, diz Toffoli, não vislumbro coerência interna em ordenamento jurídico constitucional que, a par de impedir a prescrição de crimes contra a ordem constitucional, letra expressa da Constituição, como mencionei, possibilitaria o perdão constitucional aos que forem condenados por tais crimes.
Pergunto, Toffoli, que interesse público haveria em perdoar aquele que foi devidamente condenado por atentar contra a própria existência do Estado Democrático, de suas instituições e institutos mais caros? E todos os eminentes pares se sintam referidos, claro que eu não vou mencionar aqui todos os votos, mas apenas para dizer que esses crimes já foram declarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, anistia, portanto, dessas condutas políticas de afastamento ou de extinção da punibilidade.